Pergunta número 1. Como é que foi a decisão de escrever o livro? Por quanto tempo e onde ele foi escrito? Como foi encontrar a editora? Bem, a decisão de escrever um livro, na verdade, eu não decidi escrever um livro, né? Eu decidi publicar textos no Facebook, onde o cotidiano prisional era retratado de uma forma, de uma perspectiva real e humana, mas para além daquilo que a gente já estava posto, né? Eu tendo a noção de que o cotidiano prisional é sempre relatado da mesma forma, na ideia de que da produção audiovisual e tudo, cinematográfica, presos com camisa sobre a cabeça, rebeliões e tudo, e eu percebi que na minha experiência prisional isso não tinha acontecido. Então, eu decido escrever textos no Facebook no ano de 2013 sobre o cotidiano prisional a partir das interações que aconteciam e que aconteceram, né? Tinham situações que eu escrevia no dia, e existiam outras situações, como foi o caso do Perseverança, né? Onde eu falo da travessia. Aquilo ali eu escrevi rápido, em seguida ao acontecimento, 2, 3 dias depois. Mas, então, assim, eu decidi escrever textos no Facebook, interagir com os familiares, com as pessoas que me acompanhavam à época, no ano de 2013. Então, de 2013 a 2015, a 2017, eu estou escrevendo textos, estou interagindo com o público, escrevendo em alguns blogs, escrevendo para um site, para uma organização francesa que traduzia os textos. Eu fui escrevendo nesse sentido, até que há uma movimentação na rede de familiares, de amigos, que cobram um livro. Falam assim, você tinha que publicar um livro, você tinha que escrever um livro. E eu tenho ainda uma dificuldade muito grande de interagir com essa possível identidade de escritor. Então, o que eu fiz? Tem que escrever um livro, tem que escrever um livro. Como é que se escreve um livro? Tudo... Havia um distanciamento, né, conceitual do que era eu escrever um livro. Muito embora os textos tivessem uma adesão, uma interação muito grande. E um colega que ficou comigo, ficou agarrado em 2012, ele lançou um livro, mas não pôde ir ao lançamento. O lançamento dele foi na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, em 2018, 2017. Foi em 2017 o lançamento dele. E eu fiquei super, assim, comovido com aquilo, né? Eu falei, caramba, o Thiago tá na tranca. O Thiago, infelizmente, faleceu ainda no cumprimento da pena, no interior de uma unidade, por questões de saúde. Eu falei, caramba, o Thiago lançou um livro, o cacete. E eu tive contato com a Luísa Bertrame, que, no caso, era a responsável do selo da Notaterapia, e tinha uma interação com a editora Multifoco. Bem, a partir da percepção, né? Eu fui ao evento, eu participei do lançamento do livro do Thiago, eu comecei a interagir com a Luísa a possibilidade também de publicar um livro. Que, pasme, na época eu tinha sugerido a ela os poemas, o que se tornou Gangrena. Isso eu tinha escrevido ainda, tinha textos, poesias em papéis que eu escrevi confinado, em alguns textos deles eu estava em confinamento mesmo, em regime semiaberto, fechado para o semiaberto. E aí, nessa ocasião, ela falou, Samuel, me dá teus materiais, eu amo seus textos, acho que vale super a pena. Aí, no ano de 2018, a gente inicia esse processo. Primeiro, não serão as poesias, serão as crônicas. Esses textos, na sua grande maioria, eles já foram expostos no Facebook. É uma situação muito curiosa para mim, como texto de Facebook pode virar um livro, e um livro minimamente bem circulado, né? Eu não tenho divulgação, não tenho nada. Meu livro já está chegando a 1.500, 1.700 exemplares disponibilizados, conta com inúmeras citações em trabalhos acadêmicos e tudo. Eu falei, então, bora. E ela foi e cuidou dos textos do Facebook. Eu extraí, junto com a minha namorada, na época a minha namorada vai se tornar esposa daqui a pouco, a gente conseguiu extrair os textos do Facebook, tudo, fazer uma correção mínima, dar uma olhada.
E aí o texto foi para a editora, muito bem admitido pela Luísa, carinhosamente considerou oportuno. E aí, em outubro de 2018, eu faço o lançamento do Além das Grades, na Faculdade Nacional de Direito aqui no Rio de Janeiro. Foi um lançamento muito fantástico, assim, um público muito, muito expressivo para o lugar e tudo. Então, isso se dá em 2008 sob essas condições, né? A minha decisão foi de escrever para o Facebook e não escrever um livro. Depois que veio a ideia de que eu pudesse escrever um livro. Ficou alguma pergunta aí, não? Não, tá bom. Não, beleza. Olá, pergunta 2. Filmes como Carandiru e O Estômago, e séries como Vis-a-Vis, Irmandade, Carcereiros, ajudam a construir o imaginário sobre cadeia. Como é que você avalia essas produções? Bem, são produções, são adaptações, tem a questão cinematográfica, há uma interferência. Do Carcereiros eu não vou nem comentar, tá? Porque existem fragmentos daquilo ali que são muito reais e tudo, mas existem outros que não. Eu acho que aí está a literatura, né? Eu acho que aí está as produções, o quanto a prisão pode ser explorada. Mas eu, particularmente, olho com determinado receio, porque qual é a parte que as pessoas vão considerar da prisão? Talvez ela vai considerar da prisão justamente a parte que é totalmente construída, criada para fazer sentido entre duas cenas que há um paralelo mais próximo da eventual realidade. Então eu fico receoso com isso, porque é arte, é interpretativo, a comunicação não pode ser muito clara diante do cenário que é a prisão. Por outro lado, eu entendo que toda e qualquer produção que fale sobre o sistema prisional, sobre o cotidiano das pessoas em restrição e privação de liberdade, são bem-vindos porque ele permite que há outras reflexões ou que você possa pensar uma situação dali específica para poder discutir determinados assuntos. Então, eu não vou conseguir detalhar precisamente qual obra é mais fidedigna, qual não, mas, numa maneira geral, é a arte, é a expressão de uma situação real, é a prisão sendo objeto de provocação, de interação, de criatividade, que é muito bem-vinda. Mas eu só tenho, por conta da minha trajetória, né, por eu ter sido uma pessoa em privação de liberdade durante, em regime fechado 6 anos e durante em privação 12 anos, de uma maneira geral, durante pena, eu olho com alguns receios em alguns momentos, justamente por eu achar que eu posso controlar qual vai ser a interpretação de uma pessoa que não conhece a prisão e decidiu tirar um fragmento daquela produção audiovisual como algo de real. Então, aí você não consegue controlar isso, você não consegue controlar todas essas coisas, mas se torna benéfico no sentido de ser a arte provocando, a partir da prisão, as pessoas para que elas possam refletir sobre determinados assuntos, sendo ele extremamente criativo em outros momentos, sendo ele, em alguns momentos, super fidedignos, e também, não deixa de ser criativo, com a relação do cumprimento de pena e do cotidiano prisional ou do sistema prisional, seja na perspectiva do preso, seja na perspectiva do agente, porque, para mim, eu confesso de que a prisão, muito embora tenha as suas distinções, ela afeta todo mundo, seja o guarda, seja os professores, psicólogos, todo mundo é afetado pela prisão de alguma maneira, e isso pode ser retratado de diversas formas. Houve pessoas, amigos meus, que se sentiram ofendidos com a capa do meu livro, porque é um urso, né? Eu não sei se no PDF é um urso. Não tinha capa. Pô, Samuel, a gente ria, né? Fala, pô, Samuel, um urso, cara, é um urso de pelúcia, que coisa de boiola, coisa sensível, frágil. Eu falava, não, é isso, porque tu foi bravo na cadeia o tempo todo. Não, eu falei, então sossega, você é humano, você é ser. E essas questões eram curiosas, ou seja, até sob a perspectiva fragmentada, mas realista daquilo que é o cotidiano prisional, uma vez lançado ao mundo, as pessoas têm interpretações diversas sobre aquilo e, em determinado momento, pode ter repulsa por entender que, no contexto machista e tudo, bem pesado, que é o cotidiano prisional, a gente pode ter reações e repulsas sobre uma arte e uma produção, né, que foi feita sobre a prisão.
Ah, beleza. Adiante. Você disse que o papo sobre perdão e amor entre presos não era esperado por você. Nessas conversas na sala, na cela e na quadra da cadeia foram abordadas a possível relação entre infância e crime, além da condição emocional, sonhos e expectativas. Como foram essas conversas e encontros? Eu não sei se aí, quando você lê, eu estou destacando principalmente a minha relação com o Amaury, tá? Não tem nenhum problema de citar o nome, ele também não se sente incomodado de ser citado, mas é alguém que eu consigo lembrar quando você traz esse assunto. Eu não esperava por quê? Assim, a minha interação com esse equipamento público, né, esse equipamento prisional, está voltado para a dureza, para o ódio, para o rancor, para a violência, e para todos esses sentimentos que talvez fossem, aparentemente, aversos a essas situações que eu vivi. Por isso que eu digo que eu não esperava esse tipo de sinceridade do ser humano ou de exposição. E aí eu não vou usar o termo, eu vou usar o termo, mas não queria, de fragilidade, porque acho que não é ser frágil, acho que é ser sincero, é ser honesto, é ser franco consigo mesmo e exposto na disposição. Eu não esperava esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, esse tipo de interação dentro da prisão. Esses encontros e essas conversas nas telas, primeiro tem uma relação curiosa que é a culpa, né? A culpa parte do pressuposto meu de que a gente só é culpado para a gente assumir o crime. Então, assim, eu assumo a autoria, a responsabilidade, e esse ambiente que está sob uma redoma de desconfiança, ele vai trazer no meu imaginário a impossibilidade de eu ter esse tipo de diálogo. Então, tipo assim, não, você não precisa confessar nada, você não precisa falar a verdade, você não precisa falar da sua vida ou do fato com ninguém, consequentemente, você não sente culpa e você não vai conversar sobre ela, porque num eventual faz de conta, você ultrapassa essas coisas. Não fiz nada, não sou eu, fiz, e quando eu for para a rua vou fazer de novo, aí você tenta se iludir, enfim, seja como for, mas nunca o reconhecimento genuíno daquilo que você tenha feito algo de errado, no reconhecimento e na responsabilização do ilícito. Então, essa interação com a culpa, ela é muito interessante sob a perspectiva de que, bem, você reconheceu que você errou. E aí, assim, como é um ambiente muito hostil, voltado, às vezes, para as conversas a partir do delito, a partir da prisão, a partir do crime cometido, falar sobre você antes do crime é uma situação muito peculiar, porque ali você está colocando a sua vida, a sua intimidade, a sua história. Você primeiro está resgatando uma identidade que possivelmente poderia ter sido perdida, se não foi perdida ou afetada, sobre a desumanização que acontece no momento da sua prisão, né? Essa destituição do eu, essa possibilidade que se descaracteriza o ser humano e uniformiza como sujeito em privação de liberdade, né? Sendo o preso, sendo aquela coisa, o objeto, o produto, seja como for, distante de qualquer sentimento de humanidade. Então, você voltar para a infância é você resgatar a vida. Uma vida que possivelmente contribuiu para que você tivesse parado ali, ou uma vida que apresenta que a prisão é um fato social, um acontecimento, que as pessoas são destinadas para irem falar, mas como é uma situação que está no meio da sociedade, que faz parte da nossa convivência, isso pode acontecer com você e você parar lá dentro. Então, assim, a questão da culpa tem a ver com reconhecimento e a questão da infância tem a ver com a busca da identidade que foi perdida ou que nunca foi vivida e que em algum momento isso pode ser resgatado com a essência do ser humano. Então, assim, trazer a infância à tona é trazer o filho gerado com cuidado, com afeto, com algumas dificuldades. Existem pessoas que não tiveram essa possibilidade de experimentar o afeto, o carinho materno, mas mas no meu caso, e com as pessoas que eu interagia também, existia a possibilidade das pessoas narrarem isso. Então, assim, eu não nasci de uma fábrica do crime, eu não sou fruto de uma família desajustada, como algumas pessoas tendem a dizer que as pessoas que cometem crime são produtos de famílias desajustadas. Não, eu sou uma pessoa que nasci, que tive afeto, que tive carinho, que fui cuidado, e que, não por isso,
vir parar na prisão. Então, essas coisas são importantes para que a gente possa resgatar a humanidade que vai sendo brutalizada, que vai sendo bestializada, até com que você deixe de ser ser humano. Então, assim, na cela esses papos eram muito agradáveis, como também nas galerias, no campo, na quadra de futebol, quando havia possibilidade, porque era o contato com a vida, e não só com aquele processo uniformizante da prisão, que é o cumprimento da pena, estritamente, sem nenhuma interação, sem nenhum tipo de economia, de direito, sem nenhuma docilização voltada para a produção industrial ou coisa do tipo. Não, é o lançamento ao ócio, com uma resposta institucional externa, né, da contenção do crime, da prevenção, da segurança pública, entre outras coisas mais, mas que, no âmbito da formação do sujeito, uma vez que ele vai sair dali de dentro, experimentar isso, tinha essa possibilidade de voltar a viver e de se enxergar como ser humano na sua totalidade. Seja na fragilidade, no reconhecimento da infância, seja na brutalidade, no reconhecimento do crime através da culpa, ou seja, é o ser humano não só, mas talvez num espaço, num lapso que chega a beirar as eventuais extremidades. Né? Então, massa. Adiante, pergunta 4. Você disse que gritar nos cultos é libertador e catártico. Eu pergunto, como foi a presença da religião na sua vida na cadeia? Extremamente importante. Dentro e fora também. Eu tenho influência religiosa muito grande na minha vida hoje, desde que eu pude experimentar, ter essa relação, essa interação de fé a partir da prisão. Então, assim, era catártico e libertador porque há uma crença de que existe alguém que te ouve. A minha relação estava sob a perspectiva cristã, evangélica, possivelmente hoje seria identificada como porque como lá recebem muitas visitas, pode ser pentecostal, neopentecostal, pode ser tradicional, conservador, voltado para os batistas, para os metodistas e tudo, para os wesleyanos, mas nessa mistura, né, nesse mix de correntes ou de vertentes, seja lá como for, existia a crença de que Jesus é seu advogado, Deus é seu pai, e ele inclina os ouvidos para ouvir a oração. Essas coisas que estão escritas na Bíblia possibilitam uma relação de confiança que vai te impulsionar a gritar ou reconhecer a dor que te faz gritar. Porque às vezes você grita de dor, de desespero, mas às vezes você grita de esperança, de felicidade e de êxtase. Então, participar das celebrações, dos cultos, dos rituais, não tem só uma relação transcendental, né, do contato com o Espírito Santo, com Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, mas também nessa possibilidade dessa interação com o criminoso através do perdão. Então, assim, a possibilidade de você perceber que você estava sendo perdoado, aí eu vou trazer a questão da culpa, né? Assim, eu me sentia perdoado porque me sentia culpado. E é uma situação que eu ainda não me defini até o dia de hoje, tá? Assim, se eu falo sobre essas coisas a partir de uma perspectiva de redimido, de que Jesus me perdoou e aí eu preciso passar por cima, ou se eu ainda tenho a culpa comigo, porque tentar entender por que Deus me ama tanto e deixou passar por todo esse processo e Deus não amava a vítima. Enfim, eu ainda tenho esses complexos pessoais, esses conflitos comigo para tentar entender como se deu essa interação toda, então onde que veio esse amor, o que a gente chama também de graça, né, favor imerecido, entre outras coisas mais. Mas essa libertação tem isso, primeiro porque é um ambiente onde todas outras pessoas gritam também, outras pessoas gritam desesperadas, outras pessoas gritam aliviadas, e é um espaço onde você pode fazer isso sem grandes recriminações, ou seja, você não é taxado de maluco por gritar, por pedir perdão, por agradecer, por pedir forças porque está passando por um momento difícil dentro da prisão, por agradecer feliz, porque ainda que esteja na prisão, tem um período ali que você possa estar em felicidade, experimentando a liberdade que está para além desses aspectos físicos.
Mas essa interação com a fé, com o sagrado, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, é que possibilitava essa sensação libertadora, era onde você expurgava as coisas, né? De você poder olhar e pedir desculpa. O mesmo Deus que me fez é o mesmo Deus que fez os familiares da vítima. Então, gritar para Deus pedindo desculpa é uma possibilidade de você acreditar que Deus vai dar aquele recado para as pessoas que sofreram. Enfim, de você me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero ficar nessa. E também não está na intensidade do grito a concentração do perdão, mas, enfim, era uma possibilidade de você colocar isso para fora e, de fato, se sentir bem, aliviado em alguns momentos. E eu me senti, né? Hoje eu não consigo gritar mais, mas eu ainda tenho comigo essa percepção, né, do Deus da vida, do Deus do amor, do perdão, das interações humanas, do Deus que me faz perceber de que eu vivo em coletividade, que eu vivo também em função do outro, para o outro em alguma medida. Isso me faz ser uma pessoa que eu diria diferente daquilo que um dia eu fui. Se é melhor ou pior, não posso descrever. Tá certo. Vamos lá. No determinado trecho do livro, você fala que falou sobre o seu crime com o juiz apenas uma vez e com a psicóloga uma vez também, 6 anos depois do início do cumprimento da pena. Você disse que tomar a dor do outro para provocar mais morte e exclusão não é ser solidário, é ser vingativo. Aí eu volto para você as perguntas que você fez no livro. Quando o diálogo entre poder público e preso vai rolar? Quando o interesse vai ultrapassar a punição? Depois do cometimento do crime e os reconhecimentos dos erros e tudo, o Aragão, eu tentei me encontrar nesse sujeito, entre aspas, criminoso, nesse sujeito delinquente, nesse sujeito mau, enfim. Mas eu também percebi de que eu ia voltar para a rua e não era esse tipo de pessoa que eu seria, e que eu, no poder público, me questionaria o feito buscando uma resolutividade. Ir para a audiência para depor sobre um fato apenas, e aí se ater aos autos, né, é normal do processo isso, eu não sou estudante de direito, mas talvez seja típico do rito processual, a gente se atém aos fatos, ali vai se ater ao que está na denúncia, ao que está na ocorrência, e o caramba, na nota de culpa, são coisas às vezes que não são os mesmos momentos, você às vezes fala de uma maneira irrefletida e tudo, e só, as pessoas só querem saber daquilo ali para te condenar ou para te absolver. É bem verdade que ninguém está ali para te entender, mas você está sob tutela judicial e alguém precisa... E aí eu falo de entender, não significa acolher o seu erro, não. Tá? Só para entender o que aconteceu. E isso não foi feito, nem por parte do juízo, nem por toda a estrutura penitenciária existente, sejam os psicólogos, seja o serviço social. O meu questionamento registrado no livro é de uma pessoa que está na rua tentando entender como é que você passa 6, 7 anos, poucas pessoas te perguntam sobre o acontecido e depois te colocam na rua como se nada tivesse acontecido. Eu, como cidadão, não gostaria sob a perspectiva de que a prisão funciona, de que a prisão é necessária, de que é indispensável para a manutenção e garantia da ordem pública, para assegurar os direitos de todos, para cercear o ir e vir daqueles que não sabem se comportar e que infringem a lei, entendendo a prisão ainda isso, que não é muito o caso. Mas já que existe a prisão, já que existem as leis, já que existem as comissões técnicas de classificação, já que existem inúmeros tipos de estabelecimentos penais, já que existem dosimetrias e estruturas específicas para determinados crimes, como você pega uma pessoa que cometeu um crime à luz do dia, deixa ele passar 6 anos confinado e depois considera ele apto para voltar para a sociedade de uma maneira... Voltar para a sociedade não, né? Porque a prisão faz parte da sociedade. Mas voltar à convivência extramuros ileso, sabe?
só perguntando o que você fez, acabou, e ninguém passou durante 6 anos, tipo assim, o que houve, cara? Como é que você tá? O que aconteceu? Como é que vem a sua vida? Ou seja, não há nenhum tipo de acompanhamento. E para essas instituições que se perpetuam e têm de perpetuar a pena, a pergunta que eu faço é: vocês querem perpetuar a pena desse jeito, sem nenhum tipo de diálogo? Não tem conversa, entendeu? Você passa do juiz, da parte da sentença, e fica esquecido numa cela. Até que você é lembrado por um defensor, por um advogado, que o seu tempo de prisão já está possível uma eventual progressão de regime, e aí você encontra a mera formalidade para então progredir para o regime semiaberto e tudo. Você se comportou bem, a sua ficha está excelente, está ótimo, está excepcional. Se você deu problema, você está com a ficha ruim, o seu comportamento é péssimo. Então, assim, mas por que você teve um comportamento péssimo? E como é que você consegue ter um comportamento excepcional na prisão? O que é isso? O que é ter um comportamento excepcional na prisão? É dizer que não sente raiva? É não externalizar a sua agonia, talvez no momento de violência contra o seu companheiro? É não xingar ninguém? O que é ter um comportamento excepcional? Talvez seja o problema. Né? Como as prisões do jeito que estão hoje permite que presos tenham comportamentos excepcionais. Quem são essas pessoas? E onde elas vivem? O que elas fazem para passar batidas? Não há nenhum tipo de controle, e eu não estou fazendo um louvor ao controle, mas não há nenhum tipo de aproximação que testifique, de fato, a convivência daquele sujeito durante um período. Foram 6 anos, mais que a metade de uma década. Foram 6 anos em regime fechado, experimentando horrores. E aí, depois dos 6 anos, o cara me solta e me bota no hall de universidade, com a tua filha, com a tua irmã, ou seja, com a minha irmã era aluna da época. Só tem problema seu, e se você passar, o problema é teu também. Tem nenhum tipo de cuidado e de respeito, sabe, com todo mundo. É um desrespeito com a vítima, é um desrespeito com os familiares, é um desrespeito com a minha família, porque a gente gasta um dinheirão para ser mantido na prisão, para ficar lá largado ao limbo. É um desrespeito com as leis, com a própria Constituição, é um desrespeito com a lei de execuções penais, porque não é isso que está previsto lá. Tem a classificação, tem uma série de situações que devem ser observadas no cumprimento da pena e na permanência da custódia, que não são sequer observadas. E aí, a própria sorte, entendeu? A sorte de todos é que deu certo no meu caso. Eu fui estudar, nunca cheguei atrasado, progredi para o regime aberto, cumpri o monitoramento, o livramento condicional, ou seja, deu certo. E todos aqueles que não conseguem seguir fielmente a essa cartilha são taxados de vagabundos, de bandidos, viu? Deu oportunidade para sair, não aprontou, tem que ficar preso mais tempo, a saídinha temporária que é o problema, mas o confinamento em si sequer é discutido se ele é o problema. Então, assim, a minha pergunta é essa: quando que vai ter um diálogo do poder público? A não ser que não... eu não estou desconhecendo que há um diálogo tenso entre o poder público e o réu, né, e o cumpridor da medida, da sentença, a partir da grade. A grade é o diálogo. A bomba de gás é o diálogo. O isolamento é o diálogo. A história de que meu silêncio é a melhor resposta, toda essa estrutura fria, seca, dura, insalubre, é o próprio diálogo. Porque se você deixar de voltar no horário devido, você é considerado um foragido e ele passa continua mantendo o seu controle, ainda que você não esteja confinado, porque a sua vida vai estar subjugada a isso, se você pode transitar aqui, ali ou não, se a polícia vai te ver ou não, se alguém vai atrás de você ou não. Ou seja, esse é o diálogo, esse é o cuidado, e não do mínimo da conversação e da interação contínua sob a perspectiva da reintegração harmônica. Esse cara vai sair, esse cara não vai ficar preso para sempre, não. Como é que eu vou devolver? É um produto? O preso é um produto? Como é que eu vou devolver para a sociedade? O preso é um objeto a ser trabalhado para que possa... Ou seja, o preso é um ser que vai sofrer uma série de intervenções de serviços públicos para que ele seja esse cidadão que a polis deseja. Como é que eu vou trabalhar isso? Lançando a própria sorte, largado no canto, e depois eu vou devolver. Essa é a justiça às pessoas que são vítimas de crime. A gente custodia um,
joga para lá e acabou, porque senão vira vingança. E isso há uma satisfação, um gozo coletivo. Se você falar que na prisão tem chuveiro quente, tem pizza, Coca-Cola, colchão de mola e bebedouro com água gelada, as pessoas vão dizer que isso não é prisão. Porque o que elas querem é essa prisão que existe. Uma parte dessa população, né? De que seja um inferno, de que seja um sofrimento. Porque dane-se, isso vai cumprir a justiça legal ou não. O importante é que ele foi lançado para lá e está sofrendo. Então, que o estuprador seja estuprado, que o sequestrador fique isolado, sequestrado numa cela sem privado de comida. Ou seja, são práticas retributivas que mais se assemelham à vingança do que o estabelecimento da justiça a partir do incidente. E o problema também incide aí, de que entender que efetivar a justiça no cumprimento da sentença significa adornar o bandido de direitos. E aí começa a confusão, porque a gente não consegue cumprir aquilo que está proposto, seja na Constituição de 88, seja no Código de 41, seja na execução penal de 84. Ou seja, são marcos, e aí tem interpretações e tudo, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, tratados internacionais, que sequer são considerados para essa situação, porque o que está posto é falar assim, está passando por tudo isso porque cometeu crime, está chorando, vagabundo, tem que sofrer mais ainda. Ou seja, há aí um instinto, um gozo, não na possibilidade da punição, na execução da justiça, mas na possibilidade da punição sobre o meio de fustigar o ser humano para as mazelas prisionais, considerando tudo aquilo como processo punitivo interessante, porque ele está ali para sofrer. E talvez seja, né, o agarro ao contexto, né, etimológico da penitência, de que ele está ali para sofrer. É um processo de penitência. Né? Então, ele vai passar por esses flagelos de todo esse sofrimento para ter o corpo purificado e herdar uma vida melhor depois da sentença. É verdade. Aí eu pergunto, fazendo um gancho, um fato que aconteceu há um mês. O goleiro Bruno Fernandes, que jogou no Flamengo e no Galo, foi contratado pelo Atlético do Acre há mais ou menos um mês. E ao ser perguntado sobre essa contratação, a mãe da Elisa Samúdio, a vítima, disse, abre aspas, Bruno tem o direito de encontrar um trabalho e recomeçar a própria vida, mas vê-lo em uma posição de idolatria é matar minha filha novamente. Fecha aspas. Qual é a sua opinião sobre isso? Ele pode julgar, mas ele deveria? Duas situações, né? A gente está sobre um sujeito espetacularizado. Então, assim, a fama, a gente tem uma relação de fama sobre a perspectiva do sucesso. Então, voltar à normalidade seria voltar ao sucesso. E voltar ao sucesso significaria, talvez, esquecer tudo que ele tenha feito. A relação do Bruno é emblemática por demais. Por que isso, né? É um excelente profissional, no que diz respeito. Eu sou rubro-negro, tá? O Bruno é um excelente profissional. Não sei o que mudou a partir disso. E tem a sua vida pautada nessa situação. Os mesmos questionamentos, o Bruno não foi preso sozinho. O Bruno tem pessoas no seu processo, a gente chama de processo. Ninguém pergunta no modo de falar, tá? Poucas pessoas comentam. Macarrão, que a última reportagem que eu vi estava num lava-jato. Tem que saber também se não há uma aceitação, existe uma rejeição sobre possibilidades de retomada de vida onde há prestígio, né? O cara não tem mais direito ao prestígio, ele há de ser prestigiado, e aí é uma ameaça, né? É uma ameaça, existe uma repulsa ao que pode vir a ser, não ao que é. Então, assim, o Bruno pode voltar a ser famoso, o Bruno pode voltar a ser ídolo, então não seria bom que ele voltasse a ser goleiro. Ou seja, existe um imaginário de que, na possibilidade de ele alçar ao sucesso novamente, profissional, isso pode projetá-lo à condição de ídolo e isso interfere diretamente. A fala da mãe é inquestionável, tá?
é inquestionável, é a fala da mãe. Então, não tem nem o que discutir, eu não tenho nem o que falar, é a fala da mãe. Então, assim, tudo que puder ser dito é a mãe, acabou. Foi ela que gerou a Elisa, então ela tem que falar isso mesmo, acho que, e é válido, é para lá de considerável, é a mãe da vítima. Mas, assim, essa suspeita com o Bruno com sucesso é que vai ter todas essas situações. Por outro lado, a gente não tem esse mesmo tipo de tratamento com o Macarrão, porque nunca foi famoso. Então, assim, a espetacularização do caso Bruno, em especial na pessoa do Bruno, por tudo que ele foi, é que é o grande desafio nosso. Se presos podem voltar a condições de prestígio. Ele tinha um prestígio enorme, e a possibilidade de ele voltar a ter prestígio ou não. A vida é digna para o lavador de carros, tá? E a vida é digna para um goleiro de um clube de série C, D, C, B ou A. É uma situação em que a gente fica sobre... Eu não acredito que esse cara vai dar sorte de novo e vai voltar... Porque também é isso, né? Voltar a ser goleiro, voltar a ser prestígio é voltar à normalidade. E voltar à normalidade pode ser interpretado como se nada tivesse acontecido. É um problema. E eu enfrento esse conflito, às vezes, de achar, pô, eu não posso nunca acreditar que nada aconteceu. Na minha relação especial com a fé, eu questiono esse Deus que perdoa, que apaga o seu passado, como se eu não... Vem cá, não dá para apagar o passado, porque o passado de uma outra pessoa não foi apagado. Então, a gente precisa... Eu, intimamente, numa situação de respeito, entendo que essa eventual normalidade, sacudir a poeira da volta por cima, não é uma situação que faça desprezar o seu passado. E aí, assim, a gente já tem uma marca, né? Que é a marca do homicida. E a gente não quer destituí-lo dessa marca para alçá-lo a marca de ídolo. O Bruno talvez não queira voltar a jogar futebol para voltar a ser ídolo. Ele só quer voltar para poder estar no gramado, no campo, que é o que ele sabe fazer. Não significa que ele não possa ter outras estratégias, ter outro tipo de vida, caçar outra coisa, mas pela relação de espetáculo e de sucesso, o eventual sucesso, né? Quantos profissionais da base, de campos de várzea, profissionais de futebol, que cometem crimes também e podem voltar a ser o que eram, porque não foram alçados ao sucesso. O caso dele, não, ele teve ao sucesso. E o sucesso está muito dinheiro, muita fama, a possível impunidade, a ascensão do astro, do ídolo, a idolatria, todas essas questões estão sempre voltadas para o possível homicida, e não para um homicida que cumpriu uma pena. E as pessoas também têm uma dificuldade de entender que o processo da pena foi executado ou está em execução, como é o caso dele. E aí a gente cria esse desafio da eventual normalidade, que eu não acredito que ele possa estar vivendo, mas é bem complexo, e eu não sei se com esse monte de coisas que a gente conversou, eu tenha contribuído em algo. Não, contribuiu sim. Vamos lá, adiante. Falar sobre estudo agora. Você disse que experimentou liberdade, sonhos e expectativas dentro da sala de aula na cadeia. Você também disse que enxergar além dos muros é um ato de esperança, fé e otimismo. Aí eu pergunto, como foi a decisão de prestar vestibular e como foi a escolha do curso? Eu ensino médio numa escola prisional, então isso me fez estar envolvido com as atividades educacionais. Eu criei o gosto pela leitura, gostava de ler, gostava de estudar, me sentia participativo nas aulas, nas atividades propostas pela escola, e a universidade se tornou possível em alguns momentos. Primeiro que havia a oferta de vestibulares naquela escola. Então, assim, eu vi que era possível porque havia oferta. Existia uma incentivação religiosa através das preleções de que a prisão não era o seu fim, de que você poderia ser poderia alçar suas condições bem melhores do que aquela que você estava. E aí existe uma crença também de que a prisão, você vai deixar de ser um bandido a partir do momento que você estuda o que você trabalha. Nunca acreditei no trabalho como uma coisa ressocializadora, muito embora seja ótima para muitas pessoas,
mas eu vim preso depois de um expediente de trabalho. Então, trabalho para mim não é problema. Mas os estudos, sim. Eu adorava ler, conseguia o meu tempo, eu escrevia melhor a partir da leitura, eu tinha outros assuntos, além daqueles que estavam postos no cotidiano prisional, interagia com outras pessoas, tinha mais conversas para tratar. Além das guerras, as conversas prisionais também são interessantes. E aí, por ter a oferta e por eu estar envolvido nas atividades da escola, eu passei a querer prestar o vestibular. Uma outra coisa que me motivava era que, de onde eu estudava, na sala que eu estudava, na escola que eu estudava, ela tem 2 andares. Eu olhava do segundo pavimento uma parte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá longe, na região do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Ou seja, da prisão era possível ver o prédio da universidade. Isso era mágico para mim, porque para além dos muros eu via um prédio onde minha irmã estudava, onde no meu período de trabalho, quando eu trabalhei, eu passei na porta da universidade algumas vezes. Isso então vai fomentando a possibilidade de você prestar um vestibular. O curso de pedagogia tem a ver diretamente com a minha dinâmica, com a minha atividade. Dentro da escola, sendo essa pessoa que interage, que conversa, entendendo que a escola é um ambiente totalmente possível de promover liberdade, de ser um equipamento dinâmico. Eu também tinha uma relação de escola bíblica dominical, né? Nas aulas religiosas, evangélicas, eu ministrava aulas, as pessoas gostavam muito da aula, achavam que as minhas aulas dentro nos espaços de privação de liberdade sobre textos religiosos eram muito legais, atraía, tinha uma adesão boa. Então, eu percebia que no campo da pedagogia eu tinha uma interação legal. E foi a minha escolha, né? Eu começo a prestar vestibulares para pedagogia e fui aprovado em pedagogia e comecei a cursar pedagogia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, até que essas minhas idas e vindas extramuros, né, interagindo com o ambiente universitário, eu decido mudar de curso e vou fazer gestão pública para desenvolvimento econômico e social numa FRJ, pensando, a princípio, no terceiro setor, a importância das organizações sociais, dos movimentos reivindicatórios. Depois, quando eu entro no curso de gestão pública para desenvolvimento econômico e social, é que eu vou também me relacionar com a administração pública, ou seja, foi um processo de descoberta na interação com a vida universitária e com o cotidiano extramuros, ainda que tivesse uma relação com os equipamentos de privação de liberdade. Não, tá certo. Pergunta adiante, número 8. Você disse que havia um rodízio para dormir das 23 às 5, o outro turno era de 5 às 11. E esse rodízio era feito por uma questão de falta de espaço e de sexualidade também. Aí eu pergunto, por que você disse que a preocupação com a bunda é maior do que com a liberdade? Isso era nas carceragens, tá? Isso é uma situação que eu retrato no período que eu fiquei encarcerado. Em presídios hoje também há essa preocupação porque estão superlotados, então as pessoas dormem palhetados. Existe uma preocupação muito grande com a violação do corpo, no sentido de que qualquer sarrada, qualquer esbarro seja interpretado. Olha, eu estou falando de esbarro, um ambiente onde as pessoas dormem coladas uma com as outras. Então, o contato já está dado. Se você tem 70 pessoas numa cela que cabe 14, o contato é ponto de partida. Não tem como você ficar separando muito. E as pessoas começam a ficar preocupadas, aí a gente cria o rodízio para que as pessoas pudessem dormir minimamente seguras, seguras de que o outro não vá sarrar e gerar uma interpretação de prática homoafetiva. O que é um problema, né? Porque, tipo assim, o cara está dormindo, eu estou dormindo também, o cara encosta o pênis nas minhas nádegas, eu estou entendendo de que esse cara é um possível estuprador, assediador, e aí eu vou reagir a isso com violência.
enquanto a superlotação não se discute, não é... As pessoas estão preocupadas de ser soltas, assim, porra, eu estou preocupado de ser enrabado. Isso é um problema. Também por conta desses imaginários, tá? A produção, às vezes, audiovisual coopera para isso. Em especial a jornalística. Preso por estupro vai ser estuprado, vai entrar na cadeia, vai botar anel de barbante. Nesse ideário maluco de que na cadeia, por não ter relações sexuais livres, por não ter visitas regulares, por ser um local só onde habita homens, é como se fosse o que a gente chama de sodomismo, né? Em algum momento existe o termo de sodomismo para essa alusão a Sodoma, em que as pessoas entre homens se relacionavam, como se isso fosse, que problema, e tudo mais. Então, assim, esse ideal sodomita, né, de que o homem vai agarrar o homem, que não é uma coisa na prisão, ela não é rechaçada, às vezes, com o diálogo, ela é rechaçada com a violência. Então, o cara está preocupado de não sofrer um esbarro, e às vezes o cara está preocupado também em não esbarrar, porque ele também não quer ser o assediador, o pseudo-assediador, e aí acaba gerando essa preocupação mais com a bunda do que com a própria liberdade, com a vida prisional. É um problema, né? Porque a gente está ali superlotado, mas aí cria uma saída. Então, assim, ao invés de dormir 8 pessoas num espaço que só cabe 4, a gente vai manter os 4, mas sendo que 4 vai ficar em pé na porta da grade, enquanto os 4 dormem. Depois de determinado horário, os 4 levantam, os 4, para que não haja tanta essa preocupação, tá? E aí eu não estou querendo isentar, Aragão, não estou querendo dizer que não acontece nenhum tipo de safadeza. Vou usar o termo safadeza, patifaria, pederastia, que a gente chama. Dentro da prisão não, tá? Vai ter gente que vai querer sarrar no outro em algum momento, sabe? Sei lá por quê. Por carência, por vontade, por estar distante do convívio social que ele estava acostumado, em que essas práticas são reprimidas. A prática homossexual é reprimida até hoje. Vide os casos de homofobia, tudo que acontece. E aí, assim, na prisão, isso o cara está mais livre, talvez ele vai sentir a vontade de iniciar alguma prática, talvez ele vai externalizar um desejo, uma vontade. Isso também acontece, tá? Não está livre disso acontecer, dado por serem interações humanas. Mas, quando eu estou citando as carceragens, eu estou deixando claro o que eu vi na sua grande maioria. Pessoas neuróticas, querendo defender as nádegas, mais preocupada com a sexualidade do que com a própria liberdade, porque vê a sua robusta, sua viril masculinidade ameaçada por eventual sarrada ou contato proveniente de uma unidade de um espaço superlotado, sem qualquer avaliação jurídica sobre a situação daquele lugar. Não, tá certo. Pergunta 9. Qual carne era pior? Frango atropelado ou a carne de monstro? Como era o cheiro e o gosto das refeições oferecidas, na cadeia? Tanto a carne de monstro quanto o frango atropelado são pratos, né, onde se evidenciam as proteínas da maneira... Vai ter dia que aquela comida é muito gostosa, tá? Vai ter um dia ou 2 em que aquela comida está saborosa, em que seu paladar vai se permitir sentir prazer naquilo, talvez pela fome, mas na sua grande maioria é um gosto horrível. E eu não quero fazer nenhum tipo de associação com comida de hospital, porque eu acompanhei o meu pai por 1 mês no leito hospitalar enquanto cumpria a pena. Eu comia a janta do meu pai e a janta do visitante antes de voltar para a unidade. Eu preferia jantar no hospital do que jantar nos espaços de privacidade. É um gosto muito ruim. E também há um imaginário de que aquela comida é feita com ódio, de que aquela comida pode ter cuspe. Há uma brecha para entender de que existe dolo na produção daquele alimento, em que ele não é manuseado com cuidado, justamente por ele ser um tipo de alimento que será oferecido para a população prisional. Essa suspeita, né, de que a comida é cuspida, de que a comida sofre, passa por intervenções de falta de higiene e é manipulada sem muita higiene, justamente ser uma comida que será oferecida para presidiários.
Então, isso também, preconceituosamente ou não, acaba interferindo no que você vai sentir de gosto. E depois, no contato com a própria substância, isso em alguns momentos acaba sendo comprovado, sabe? Então, assim, é uma qualidade horrível que, como eu já falei no início, depois que eu pontuei, pode ser destacado uma vez como a coisa mais saborosa do mundo, dada a condição de fome e tudo que você está vivendo naquele lugar e a possibilidade de você fazer outras contribuições de tempero, coisas mais. Mas é uma comida muito ruim, que às vezes faz jus o apelido de ração ou de lavagem, considerando a, a condição de azedo, a condição de podre, ou talvez por ser produzido em grande escala, numa rapidez e sem controle, vai gerar essas coisas. E existem unidades que as comidas são feitas dentro da própria unidade pelos presos, né? A comida é diferente. Quando eu comia na Santa, a comida era boa, porque parece estranho, né? Mas é a comida feita pelo próprio preso e tudo. Pode até ter sacanagem, tá? O preso pode cuspir na comida do outro preso, não duvido disso. Mas isso também gera um consciente de que o cara vai sacanear menos, porque ele também come dessa comida. E existem outros presos que vão voltar para a cela que estão vendo aquela produção, então é preciso estar ligeiro com tudo isso para não gerar falta. Essas comidas industrializadas, primeiro que é uma produção industrializada também, né? Então, assim, por ser uma produção industrializada, está tendenciosa também a ser ruim. É uma produção em grande escala, tem cuidado. Você citou que a comida gerava relações pessoais e movimentava a economia da cadeia. Você citou a vaquinha, o pudim de pão, café contrabandeado e a partilha de alimento entregue pelas famílias. Então, como era a relação entre os presos a partir da comida? É uma situação curiosa, porque ela é um fator que vai possibilitar você se identificar com as outras pessoas. Se você retrai tudo isso que você tem para si, você é pão duro, você é mesquinho, você não tem noção do senso coletivo. Se você vende isso muito caro, às vezes você está tendo um tipo de problema, no sentido de que, está querendo levar vantagem sobre comida e tudo. Então, as interações de uma maneira direta vai despertar o sentimento familiar, de comunhão, né? De companhia, de comer com pão, de sentar à mesa. Então, é um fato muito engraçado a partir das visitas. Quem recebe visita e pode voltar para o pavilhão, para a cela, para a galeria, para o raio, com a comida do pátio, ele já comeu e vai dividir com outras pessoas que não comeram. Ele já comeu e percebe que tem tanto afeto naquela comida que vai comer sozinho ou vai partilhar com alguém que não tem visita. Ou seja, é a comida sendo alvo de afeto e de solidariedade, sendo objeto de afeto e solidariedade a uma pessoa que não desfrutou daquelas mesmas condições naquele dia, ou não desfruta durante a prisão porque é abandonado pela família, e não é amparado pela família, não significa que tenha sido abandonado. Às vezes o processo de visitação é exaustivo, a ponto de não permitir que as pessoas consigam acompanhar o seu familiar, e a palavra abandono acaba sendo inapropriada para a coisa, e muitas outras pessoas são abandonadas pela família mesmo. Então, ela vai ser um objeto de afeto e de solidariedade que vai gerar empatia, vai gerar sociabilidade, a gente vai conversar a partir da comida. E também nessa questão econômica, né? As pessoas vendem, né? Tem preso na cadeia que vai vender o café, né? Ele não vende porque ele quer só, ele vende porque o guarda manda ele vender. Então, assim, vai vender o leite, a vaquinha aí é o leite, né? Então, assim, vai vender as caixas de leite, ou seja, você distribuiu 500 caixas de leite na cadeia, mas sobrou 30. Então, esses 30 vão sobrar para fazer um estoque para as que virão amanhã e juntar e continuar distribuindo? Não. Às vezes aquilo ali o polícia vai guardar e vai mandar vender. Às vezes é o próprio preso que guarda intocado e vende sozinho. Ou seja, tem uma interação aí que envolve a questão econômica, você compra aquilo, Eu já mandei leite para casa, ou seja, já comprei 10, 15 caixas de leite, o leite aqui fora custando R$3 na época, e eu comprava a caixa de leite a R$1, então eu mandava leite para casa. Isso é troca. Então, assim,
A questão da sociabilidade estava nisso, né? De você trazer o alimento da sua casa e compartilhar com o seu colega dentro da cela, e a partir dali conversar e gerar uma familiaridade e uma empatia sobre aquele que não tem visita, sobre aquele que tem também. Às vezes você troca a comida com quem tem. Você vai falar, pô, minha mãe vai trazer uma parada legal hoje, minha esposa vai trazer uma parada legal hoje, vamos dividir. Então a gente bota tudo na mesa para todo mundo. 3, 4 pessoas que têm visita, bota as suas comidas na mesa e chama umas 2, 3 pessoas que não têm para comer junto. E aí você vai discutindo, vai conversando. E é um momento simbólico, porque é um momento de privilégios seus, né? Você tem uma visita, você é um ser privilegiado. Você é um cara que destoa da maioria da prisão. E aí você consegue fazer com que isso seja um bem coletivo em determinado momento e possibilita com que outras pessoas também gozem desse prazer, desse paladar, dessa comida diferente, e tenham um reconhecimento de dignidade, de falar, caramba, o cara me chamou para comer uma comida com ele, que legal, porque é uma questão de confiança, de solidariedade, de afeto também. A pergunta é, qual que deve ser o tamanho do papel do Estado na administração prisional? O tamanho do papel do Estado tem que ser gigante. É ele que prende. A milícia não vai para a rua prender ninguém. A milícia vai para a rua para matar. O traficante não vai para a rua prender ninguém. A sociedade não sai por aí feito um bando de caçadores. A população não sai por aí feito um bando de caçadores caçando ninguém para botar preso. Quem bota preso é o Estado. Através das suas agências persecutórias, através dos seus poderes, através dos seus braços, através do uso legítimo, né, do monopólio do uso, da violência, da força, da coerção, poder, o cacete. Então, assim, o papel tem que ser total e indivisível em algum momento, salvo ser compartilhado com a comunidade do entorno e a comunidade afetada. Daí as importâncias dos conselhos da comunidade para dividir esses espaços no gerenciamento. Mas o papel tem que ser responsável por aquilo que o Estado tem que ser responsável por aquilo que ele produz. Quem produz o bandido, o criminoso, o traficante, não é o cara que vai lá vender saquinho de maconha. É o Estado que produz esse cara. Não se produz crime para se vender segurança? Esse crime para vender segurança? Então a gente produz preso, e depois transforma isso num ativo para poder fazer negociação. Então, assim, o papel do Estado tem que ser total. E aí, assim, quando eu falo de prisões estatais, seja contra esse modelo de cogestão, porque também, para as privatizações acontecerem, a gente precisa de um Estado forte. Forte a tal ponto de garantir de que a melhor maneira de geri-lo é entregá-lo para uma iniciativa privada ou de organizações diversas. É um problema. Mas é entender que tem que ser serviço público prestado e não terceirizado. Ter um reconhecimento de ações de Estado para além da perspectiva de mercado. Ninguém abre uma empresa pensando em falir. Então, se a prisão é também para combate ao crime e para transformação social, uma hora ela tem que ter fim. A gente tem que trabalhar na prisão sob a perspectiva do fim. E aí, se eu tenho uma prisão onde pessoas são rentáveis, eu não vou abrir um modelo de negócio pensando em falir. Porque se eu penso que preços vão melhorar e vão deixar de ficarem preços, eu estou pensando, o meu negócio ele está voltado para um fim em determinado momento. Então, assim, na perspectiva de tamanho, de qual parte, de tudo, tem que ser um serviço público onde talvez os princípios constitucionais lá sejam vistos sobre a LIMP, né, a legalidade, a impessoalidade, sobre em especial a eficácia, a eficiência e tudo, não sejam pautados pelo mercado, por uma agenda econômica, mas sim pelo compromisso de quem o produziu, né? Se foi o Estado que produziu, se foi o Estado que foi capturar, se foi o Estado que fez julgar, se foi o Estado que definiu pena, por que na manutenção de todas essas ações e intervenções na vida do ser humano, eu vou delegar por questões de custos para um outro ente? Como é que a sua família lidou com a sua prisão?
Foi um choque para todo mundo. Ninguém da família lidou muito bem com isso. A prova disso sou eu, a forma como eu saio, como eu interajo. Lidou muito bem pelo fato de me acompanhar todas as visitas possíveis. Nem todas as visitas que foram ofertadas pelo sistema, minha família esteve presente. Eu não tinha visita semanal, eu tinha às vezes visita quinzenal, e era alternada com meu pai, com a minha irmã, com o meu irmão. Ou seja, havia um rodízio. Mas é destrutivo, né? Amigos meus citam hoje, é quase que uníssono. Teu pai ia morrer, maluco. Todo mundo achou que teu pai iria morrer, isso eles me dizendo. Dando a entender de que a prisão fez muito mal para o meu pai, a ponto de adoecer, de ter intervenções clínicas por conta da prisão. Por outro lado, isso se revelou agregador, né? Onde eu, meus irmãos, meu pai, houve uma reestruturação. A minha prisão é emblemática para a minha família porque a gente está se dissociando um do outro, se desintegrando a partir da morte da minha mãe. E aí está cada um também crescendo, né? Eu estou ficando com 18, 19 anos, meu irmão também. Meu pai está saindo de casa da viuvez para construir um novo matrimônio. Então também tem esse processo de separação por conta da idade, dos rumos. E também, em especial, por conta do falecimento da minha mãe. Eu tinha uma casa muito coesa, né? Pai, mãe, irmãos. Bem tradicional zona. Não no sentido de concepção, mas desse modelo de família, pai, mãe e filhos. A gente tinha uma casa muito bem organizada. E aí, por conta do falecimento da minha mãe, por conta talvez do crescimento, né, da idade que vai chegando, isso tudo foi se desmembrando. E a prisão é um aglutinador, em algum momento, onde todo mundo se volta para olhar para o Samuelzinho. Eu sou o filho caçula, sou o irmão mais novo, tem toda essa situação também que envolve, em algum momento, eu acredito, né, que interfere nesse processo onde todos estavam lá. Mas afetou o meu irmão no aspecto religioso também, afetou a minha irmã, afetou o meu pai no que diz respeito à saúde, mas a minha família lidou com isso de uma maneira muito, ainda que sacrificial, né? Porque é muito dinheiro gasto, muito dinheiro gasto. É um esforço de tempo e de humilhação, né? Você se sujeita para a visitação. Né? Ir visitar alguém é você se sujeitar a determinadas intervenções que não tem nada a ver com quem cometeu o crime. Então, assim, os rigores sobre a suspeita, né? De você ser um portador de celular, portador de droga e tudo, e ser aquele que vai facilitar a vida do cara lá dentro, o familiar não é visto como um agente coadjuvante na reintegração harmônica. Né? O familiar é visto como um ser ameaçador que vai dar guarita para o vagabundo dentro da cela. Então, essa perspectiva de suspeita e não de esperança sobre o familiar que vai visitar o seu ente na prisão é desgastante para cacete. Minha família suportou tudo isso durante os 6 anos em regime fechado, durante os 3 anos em regime semiaberto, durante os anos de livramento condicional, porque eu fiquei na casa do meu pai até os 11 anos de cumprimento. No meu último ano de cumprimento, eu já estou bem relacionado com a minha namorada, na época de faculdade, a gente construiu o caso, caralho, e aí eu vou viver minha vida com ela, nessa casa que eu estou agora, e aí eu saí da casa do meu pai, mas não deixei de ser dependente dele em alguma medida, não só pelas interações que a gente tem hoje, mas também porque precisava de suporte por conta da minha dificuldade de inserção no mercado e tudo. E ele sempre foi um grande cuidador. Em 2018, a sua inquietação completou 11 anos. Você disse que a história da vítima foi anulada e que você vegetava. Aí eu pergunto, como está a sua inquietação hoje? Eu sempre considerei inquietante porque eu nunca entendi por que eu fui voltar do trabalho e cometer crimes contra uma pessoa que eu sequer conhecia. Ela tinha a relação dela lá com o namorado dela. Por outro lado, eu sempre me permiti ficar inquieto durante o cumprimento da pena. Então, eu fiquei inquieto durante 12 anos. Isso terminou no ano passado, 2019.
Em dezembro, quando foi declarada a extinção da punibilidade, né, por cumprimento integral, onde eu deixei de responder por esse processo, muita coisa na minha vida aliviou. Isso foi um alívio para mim, porque eu trazia comigo a responsabilidade sobre a reprimenda penal que me foi imposta. Eu, na minha cabeça, Aragão, fiquei assim, se eu fui sentenciado a 12 anos, eu vou sofrer 12 anos. Eu vou falar do crime por 12 anos. Eu vou me identificar como assassino, cumprir o que me foi imposto integralmente. Então, não há para que eu ficar me revirando sobre isso. E aí não tem nada a ver mesmo, com não ter a consciência do que foi feito. Eu vegetava porque eu sou um cara que sai para cumprir pena, que tem que assinar um papel, enquanto a família nem sabe o que está acontecendo comigo, sabe? Eu duvido se houve alguém integrante do Poder Judiciário ou do Poder Executivo no âmbito da administração penitenciária ou do serviço social, sobre o que for, que foi contactá-los sobre a trajetória daquele que incidiu de forma violenta sobre a família deles. Isso não é feito. Então, assim, a vítima é desprezada no processo. A vítima é desprezada. Ela pode ser muito interessante até o momento da sentença e depois da execução ela não existe, até porque a pena passa a ser executada, é você e a pena. E isso é muito, muito curioso, porque não dá para dissociar uma coisa da outra. E você vai vegetando porque você não tem título, você não pode ser reconhecido na sua cidadania, você é o ex-presidiário e tudo, e não há nenhum tipo de relação, né? Ninguém quer fazer essa interação, ninguém quer saber de nada, então fica a vítima desprezada, porque o cara, em tese, já está na rua lá, e o penitente, a sua própria sorte no cotidiano da execução da pena. E essas inquietações, para mim, foi como eu falei no início. Ela foi suavizada em dezembro do ano passado, quando eu recebi o despacho do juiz de que a minha pena havia sido extinta por cumprimento integral. Isso faz de mim um sujeito mais aliviado, mas não esquecido do que eu cometi em 2005. Ou seja, eu ainda tenho as mãos sujas de sangue, em alguma medida, mas isso não me impede de viver de uma maneira mais harmoniosa, porque quando eu fui submetido a um processo de julgamento e recebi uma sentença, eu cumpri aquilo com o maior respeito e compromisso possível dentro da minha compreensão do que seria cumprir uma pena, sem esquecer do que foi feito e sem perceber que eu não poderia deixar de viver. Então, e a partir daí, a minha relação com a justiça se encerra. E com isso se encerram meus eventuais questionamentos de por que vocês não conversaram comigo? Por que não houve diálogo institucional? É isso que vocês querem de cumprimento de pena? Isso se encerra porque eu cumpri, acabou. E a partir daí fica uma responsabilidade social muito grande, porque você é esse sujeito que tem as mãos sujas circulando pela cidade, mas sobre si não há mais nenhum processo judicial e nenhuma intervenção estatal direta. Agora é você com as consequências do seu ato. Aí está num nível de pessoalidade que independe da justiça. E aí você segue menos aliviada por não ter um processo, mas culpado infinitamente porque você está vivo, respirando, enquanto outra pessoa você não sabe onde é que está, porque você simplesmente decidiu executá-la. Então isso e aí eu vou ter que lidar com isso pro resto da minha vida. Mas eu estou mais aliviado porque na relação de processo isso se encerrou e eu cumpri a reprimenda.